dia a todos. Já conversamos a respeito desse tema no CEPAC nos últimos dias e com enorme gratidão que eu acolho a oportunidade de estar nessa casa falando novamente sobre o tema. Essa casa que é um ponto de luz, né, em que tanto necessitamos aqui em Lusiânia, e que possamos conversar a respeito de um tema que é tão rico e nos dá tantas variáveis e oportunidades de reflexão. Antes de entrar mesmo sobre a reencarnação, digo que a fonte inicial foi o item 222 de O Livro dos Espíritos. Os exemplos que serão discorridos ao longo da fala estão no item 222 de O Livro dos Espíritos. E como pano de fundo, para nós estudarmos a reencarnação, a gente tem que ter como um sentimento a nos nortear, aquele desejo de aproveitar ao máximo a nossa reencarnação aqui na Terra. Como já nos colocou o Wilter hoje, são inúmeros fatores a se conjugar para que todos nós estivéssemos encarnados nesse momento, neste planeta. Não basta apenas nós falarmos assim, não, estou lá no plano espiritual, agora eu quero resgatar tudo, eu quero encarnar agora. Não é não é nessa hora, né? Existe todo um planejamento, uma preparação das provas que serão enfrentadas nessa encarnação. Então, que nós possamos aproveitar ao máximo essa encarnação que temos hoje. Que além disso possamos fazer uma boa semeadura, porque nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Então essa semeadura ela é livre, nós temos o exercício do livre-arbítrio, mas a colheita é obrigatória em nome da justiça divina e da lei de causa e efeito. Então são esses sentimentos que eu quero que fiquem aí de fundo ao que nós falaremos ao longo desta manhã sobre reencarnação. Uma outra linha, um outro foco que não podemos perder quando também falamos de reencarnação é que nós devemos fazer todo o bem que nós pudermos. Não basta não fazer o mal. Não fazer o mal já foi uma exigência em que nós estivemos encarnados e que, olha, não fazer o mal já está bom. Nesse estágio evolutivo da humanidade, não basta não fazer o mal, temos que fazer todo o bem que pudermos. E nos lembrar, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Também é uma forma de aproveitar essa encarnação que estamos vivenciando aqui hoje. Então, são essas reflexões que eu quero que fiquem de pano de fundo e que venham em sentimento, em pensamento, enquanto falamos de reencarnação. Como também já foi dito, a reencarnação não é algo novo. Ela surge desde os tempos de Pitágoras, um mestre da antiguidade, e ela vem de tempos imemoriais. E uma ideia, ela não atravessa tempos imemoriais e é levada em consideração por inteligências destacadas se ela não tem um lado sério, um fundo sério. Então, com a evolução das leis progressivas da natureza, com o avanço da ciência, nós podemos desmistificar a ideia da reencarnação e tirar dela qualquer viés de superstição. Ao contrário, ela se impõe como uma força, como uma possibilidade de se comprovar justiça divina, lei de causa e efeito. Ela vem como uma lei natural. E acreditemos ou não, tenhamos resistência ou não em relação a essa ideia, ela vai se impor, ela é uma realidade, ela é uma lei natural. Então, nada melhor do que o estudo e a reflexão para que essa ideia ressoe em nossos corações, que ela tenha mesmo encontre guarida na fé e na razão e venha bater a porta do nosso coração e dizer, não, essa é uma mensagem, é uma ideia que está de acordo com os postulados de Jesus, com justiça, com bondade e misericórdia de Deus.
Allan Kardec, ele nos convida a uma seguinte reflexão, ao seguinte raciocínio. Primeiro, lembremos que Allan Kardec também, ele colocou em xeque, em dúvida, todos aqueles fenômenos que se colocavam de mesas girantes. Quem teve a oportunidade de ver, assistir ao filme da biografia de Allan Kardec, já demonstra o impacto dele naqueles eventos, que ele tinha intenção, como cientista, pedagogo, discípulo de Pestalozzi, demonstrar que aquilo era uma farsa, ou chegou ao ponto de se convencer de que havia um princípio inteligente por detrás daqueles fenômenos. Mas ele diz assim: imaginem que os espíritos nada tivessem dito a respeito da reencarnação e nós estivéssemos em um ambiente neutro para discutir isso. De um lado, temos a pluralidade das existências corporais, de outro, a de unicidade da existência corporal. Vejamos qual é mais de acordo com a lógica, com a razão e principalmente que está de acordo com os princípios de justiça, bondade e misericórdia de Deus. Então é esse o raciocínio a que nos convida Allan Kardec quando discorre sobre o tema, e isso está muito claro no item 222 do Livro dos Espíritos. E vamos fazer um parênteses nessa colocação, que assim, a primeira revelação à humanidade se deu com Moisés e sua lei de justiça. A segunda revelação, Jesus com o seu postulado de amor. E a terceira revelação é a doutrina espírita através da verdade. Uma dessas revelações complementando a outra, nenhuma delas de forma isolada, não, mas todas elas se complementando. Isso será interessante quando falaremos logo mais sobre a reencarnação na Bíblia. Então, continuando aqui, Allan Kardec nos diz, os espíritos o dizem, algumas pessoas repelem a ideia da reencarnação por simples conveniência, por não conseguirem cogitar a ideia de reencarnar em outro corpo de carne. E aí os espíritos não aliviam em muitas colocações e dizem assim: será que Deus pediu a autorização da sua criatura para regular o universo? Porque ou a reencarnação existe ou ela não existe. E se ela existe, ela será uma realidade, goste a sua criatura ou não desta ideia. Então, muitas vezes, os espíritos são bem incisivos em algumas colocações. E Deus não vai pedir a nossa opinião a respeito se gosta ou não gosta da ideia de se reencarnar novamente. Se for de necessidade, e muitas vezes o é, porque uma existência é muito pouco para que nós nos esgotemos todas as possibilidades de amar, de aprender, de evoluir. Uma existência é muito pouco para que alcancemos uma perfeição, o ápice da nossa evolução espiritual. Então é por isso que Deus renova as oportunidades para que nós possamos nos melhorar. E o nosso enfoque todo aqui é no nosso aprimoramento moral, no nosso melhoramento. É isso que a doutrina espírita tem como foco e todos nós que a seguimos temos ou almejamos esse caminhar. Então, ainda no Livro dos Espíritos, item 222, os Espíritos dizem: a reencarnação decorre de uma lei natural. Então, como lei natural, independente de o ser, a sua criatura, aceitar ou não a ideia, essa é uma realidade. O exemplo que ele coloca, o primeiro exemplo no Livro dos Espíritos, item 222, é de um doente que vira e fala assim: olha, eu sofri muito hoje, não quero sofrer mais amanhã. Então, qualquer que seja a irritação do paciente, a dor é o processo daquela enfermidade, não vai desaparecer como uma varinha de condão, por um toque de mágica. Ele é simplesmente um processo que decorre, muitas vezes, do curso natural da doença. Quanto mais profunda a doença, maior será esse processo de cura e que não se
esvazia do sofrimento. Portanto, se os seres devem reviver corporalmente, assim o farão, porque o universo não é regido pelo querer das suas criaturas, o universo é regido por leis naturais. Mas, logo em seguida, os espíritos já dizem do aspecto consolador da doutrina. Olha, não se desesperem, se vocês tivessem estudado a fundo a doutrina espírita da reencarnação, ela não é tão terrível como imaginam. A nova existência corporal, ela será mais ou menos feliz a depender das suas ações. Está, sim, ao seu alcance, ao alcance do seu livre-arbítrio, será mais ou menos feliz de acordo com o que tiver agido, segundo o que tiverem feito deste mundo. Será então perguntado o que foram feitas das oportunidades que te foram renovadas neste mundo. A semeadura é livre, né? E Jesus falava dessa forma há 2000 anos, que era uma forma inteligível aos homens, a nós, humanidade terrena, naquele tempo. Se plantar sementes de melancia, você vai colher melancia. Se plantar sementes de amor, serão colhidos amor. Se plantarem sementes de ódio, de desafetos, assim não será a colheita. Então, que façamos essa reflexão de como está sendo o nosso plantio diário, do que nós estamos semeando com as nossas experiências, com as nossas vivências. E os espíritos se perguntam, o que é preciso então para ser feliz? Recomeçar o que fizeste mal e procurar fazer melhor. O segundo exemplo trazido no item 222 é de um homem miserável com parcos recursos que mal consegue sobreviver e alguém lhe oferece uma oportunidade de um trabalho por 1 hora. Olha, você vai trabalhar durante 1 hora e vai ganhar esse prêmio. Eu fico imaginando um prêmio, por exemplo, da Mega Sena, alguma coisa grandiosa. Fosse ele a criatura mais preguiçosa do mundo, ele fala, não, vou trabalhar 1 hora, o que vai ser 1 hora, 2 horas para eu ganhar toda essa fortuna? Vou trabalhar. E aí a gente faz o paralelo com o mundo espiritual. O que é uma existência corporal perante a eternidade? Menos de 1 minuto, com certeza. Então, o que nós estamos esperando para o trabalho do bem, o trabalho na seara do Cristo, as nossas mudanças e melhoras íntimas, se nós poderemos colher a abundância. E essa abundância é a perfeição que todos nós almejamos e todos nós temos dentro de nós esse germe. É aquela música do Lânio, né? Um dia todos nós seremos anjos. E se Deus não impuser ao homem possibilidades, oportunidades de reparação e refazimento, não há justiça de Deus. Não é justo pensarmos em um pai que condenaria o seu filho ao sofrimento eterno, ao inferno eterno, sem antes dar possibilidade de reparação, de possibilidades de melhora. Então, o que pode acontecer, sim, um espírito resistente, renitente no mal, ele desperta em algum momento no plano espiritual pelas suas faltas e aí se cai em remorso, ou se vê no inferno da sua consciência que aquilo lhe parece eterno, mas não é eterno, porque tudo tem possibilidades de renovação. E aquele filho que incorreu em erros, ele vai colher os frutos daquela colheita mal feita, dos erros que cometeu, mas ele terá oportunidade sempre de renovação. Se até nós que somos imperfeitos renovamos, damos chances ao nosso irmão que falha conosco, que dirá o Criador, que é bondade e misericórdia infinitas? Então ele renova as oportunidades de reparação e de amor. Dizem os espíritos, Deus não pede nossa autorização, nem consulta o nosso gosto. Ou algo é ou não é. Assim como a reencarnação, como uma lei natural,
gostemos da ideia ou não, ela é um impositivo de lei de justiça, bondade e misericórdia de Deus. O outro exemplo, também trazido no item 222, eu acho que às vezes os exemplos nos propiciam ter essa noção no concreto, para nos abstrair dessa realidade que é a reencarnação. É o seguinte: um operário emprega mal a sua jornada de trabalho, e o empregador então o despede. Ele, não conseguindo outras oportunidades de trabalho, ele se vê na miséria. E ali na miséria ele morre e não consegue outras oportunidades de trabalho e sobrevivência. Um outro empregado, ele de igual forma, ele emprega mal a sua jornada de trabalho, mas o patrão, o empregador, lhe dá uma chance de ele se responsabilizar pelo erro que ele cometeu. Então, daí não tira a responsabilidade do operário. Ele vai reparar aquela hora mal empregada, aquele dia mal empregado da sua jornada de trabalho, e ele continua, mesmo depois, com a sua responsabilidade, reparar a sua falta, reparar o seu erro, trabalhar novamente, compensar, ele continua tendo ainda a possibilidade na empresa de participar no futuro dos lucros e dividendos daquela empresa. Então, qual das duas situações lhe parece mais justa? E Deus, que é bondade infinita, não vai renovar as oportunidades a serem dadas ao seu filho, aquele que empregou mal o seu dia, a sua jornada na terra, sua jornada de trabalho? Ele vai renovar porque ele é bondade infinita. E esses exemplos, lembram do que eu falei, que Allan Kardec nos convidando a um raciocínio desse ponto de vista da razão e da lógica, imaginando que os espíritos nada tivessem dito a respeito da reencarnação, da pluralidade das existências. Ele coloca esses exemplos para dizer qual é a filosofia que explica essas questões. As questões que ele coloca, por exemplo, do futuro, né, que nós falamos aí do passado, de alguns que erraram e que têm oportunidade de reparação, e aquelas crianças que nascem com aptidões extraordinárias, aqueles que nascem com ideias inatas ou intuitivas desde tenra idade, que nem a educação ainda teve tempo de atuar ali naquele espírito. Ele tem algo de extraordinário. Muitas crianças hoje nas redes sociais são mais fáceis de termos conhecimento dessas situações. Crianças com 7, 8 anos que tocam, só de ouvir músicas lindíssimas, orquestras de Bach, Beethoven, Mozart, sendo que usualmente seria necessário vários anos para o estudo, vários anos para a prática, e a criança já demonstra esse talento, essa habilidade. O que dizer então dessas diferentes aptidões? Porque se as criaturas são desiguais, é porque Deus as criou assim, nos colocam os espíritos e Allan Kardec. Mas se ele as criou diferentes, de onde está a base da parcialidade de Deus? Ao contrário, se admitir que as criaturas são todas criadas por Deus, simples e ignorantes, que cada um percorre o seu caminho evolutivo, aí está aquela aparente desigualdade que vemos no dia de hoje, a aparente diferença de aptidões que existem nos seres. Deus não poderia criar as suas criaturas de forma diferente, ou ele não teria, ou nós poderíamos duvidar dessa justiça de Deus, de tudo que é dele. Ao contrário, se admitimos a pluralidade das existências corporais, tudo se justifica e se esclarece de uma forma
muito luminosa. Os espíritos trazem ao nascer a intuição do que viveram antes. É o que está na sua bagagem. As existências sucessivas são, para a vida da alma, o que os anos são para a vida corporal. São experiências, são oportunidades. E eu acho, assim, uma frase de Allan Kardec que me faz muito sentido, e que o que fizemos até esse momento, trazendo esses exemplos dessa forma sistematizada, é dizer assim: a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então, o que nós exercitamos aqui por meio desses exemplos foi a lógica, a razão, a fé raciocinada, que é ela que nos leva a essas conclusões. Os espíritos disseram, confirmaram a pluralidade das existências corporais em diversas perguntas no Livro dos Espíritos. Mas quando nós pensamos assim nas inúmeras desigualdades aparentes existentes na Terra, a resposta que nos acalenta o coração é que essas desigualdades são aparentes e que Deus renova as oportunidades de todas as suas criaturas para o seu aprimoramento moral e espiritual. O homem que trabalhou toda a vida em prol do seu aprimoramento moral, ele estaria numa mesma situação daquele que não se aprimorou, ou que ele não caminhou nesse sentido? Mas às vezes existem criaturas que não tiveram esse tempo ou essa oportunidade. Lembremos das encarnações efêmeras, daquelas em que a criança nasce, ela às vezes experimenta muito sofrimento, procedimentos invasivos e vive 1 dia, 2 dias. Se ela morreu e ali está entre os eleitos, o que ela fez para o merecer? Se não o estivesse entre os eleitos, o que ela fez? O que ela fez daquela encarnação efêmera? Qual foi a utilidade daquele ser? Ele veio apenas para ensinar aos seus pais, que talvez passaram sim por um momento de prova, de ver o filho passar por aquela experiência dolorosa? Admitis a pluralidade das existências corporais e tudo se explica. Aquele ser teve uma oportunidade da encarnação efêmera, necessária ao seu aprimoramento, ao aprimoramento moral de quem estava como seus pais, e ele continuará crescendo no plano espiritual e terá novas oportunidades de crescimento. E aí chega-se ao ponto da nossa pergunta, da indagação. A reencarnação está na Bíblia? Existe um vídeo no YouTube de eminentes estudiosos, entre eles também Haroldo Dutra Dias, que vem trazer essa abordagem da reencarnação, está ou não na Bíblia. E ele nos diz que o tema da reencarnação nos tem suscitado diversos debates, em especial em meio aos nossos irmãos que vêm de uma tradição de maior estudo da Bíblia. O que as pessoas se perguntam é se a Bíblia atesta a existência, a realidade da reencarnação, ou se a reencarnação tem, em outras palavras, essa base bíblica. A palavra reencarnação, a expressão mesmo, reencarnação, não está na Bíblia por uma razão muito simples. É uma expressão criada por Allan Kardec. Mas o pensamento, o sentimento da reencarnação, nós demonstraremos aqui em algumas passagens, existem várias outras, mas que demonstram, sim, essa realidade da reencarnação. O povo hebreu, que é o povo detentor da tradição bíblica, ele tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, eles nos dão essa ideia de que os hebreus pressupunham a reencarnação. Mas eles consideravam que determinadas matérias deveriam ser discutidas em círculos mais fechados, em meio a pessoas que tivessem uma maior maturidade para discutir certas questões.
A preocupação naquele tempo era com o misticismo exagerado, de que as pessoas se esquecessem das suas obrigações com a família, as obrigações com o trabalho, as obrigações com a moralidade e se detivessem em questões puramente espirituais. Mas os hebreus pressupunham a reencarnação, que hoje diversas correntes do judaísmo são reencarnacionistas. Na época das escrituras, né, há mais de 2000 anos atrás, apenas os saduceus entendiam que tudo acabava ali, que a morte acabava com tudo e que não havia nada além da morte. Mas Haroldo Dutra Dias nos faz uma reflexão seguinte: olha, nós não lemos a Bíblia como nós líamos há 2000 anos atrás, e não leremos a Bíblia daqui a 1000 anos como nós lemos hoje, porque a interpretação é dinâmica e acompanha a nossa leitura. Então, a recomendação dele é que leiamos a Bíblia de uma forma tranquila, com a mente aberta, porque quem procura, encontra. Quem bate a porta se abre. Então, é essa a orientação para que leiamos as Escrituras, os exemplos que temos da Bíblia sobre a ideia da reencarnação. E um exemplo muito forte, muito característico é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um doutor do Sinédrio, alguém de uma envergadura, de um status religioso muito grande à época. E ele vai à noite, né, à procura de Jesus, e chega a Jesus e diz: Rabi, bem sabemos que tu é mestres vindos de Deus, porque só quem está com ele é possível fazer tudo o que fazes, né? E essa primeira reverência de Nicodemos a Jesus, Rabi, ele está dizendo, meu mestre, numa total reverência que Nicodemos tinha ao mestre Jesus. E a resposta, né, que vem de Jesus ainda coloca: tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Se eu falo às pessoas as coisas da terra, elas têm dificuldade de compreensão, que dirá eu dizer das coisas do céu? E vem aí o diálogo, o trecho mais significativo que demonstra Jesus falando dos dois nascimentos, do nascimento da água e do nascimento do Espírito, sendo o nascimento da água um nascimento biológico, uma volta ao útero. E Nicodemos diz: mas como pode um homem, já sendo velho, retornar ao útero de sua mãe, nascer novamente, nascer uma segunda vez? E Jesus não apenas o confirma, como ele fala novamente da necessidade do nascimento da água e do nascimento do Espírito. Ou seja, não basta renascer, é preciso renovar-nos. Então, esse diálogo, ele nos mostra com muita riqueza essa necessidade do renascimento e da renovação. E a perplexidade é que coloca Nicodemos: não, mas como pode isso? E Jesus não nega e confirma essa necessidade do nascimento da água e do nascimento do Espírito. Esse nascimento da água não tem qualquer relação com o batismo ou coisa do tipo. É daquele nascimento biológico como decorrente da lei natural. Isso está então no Evangelho de João. A necessidade de renovação é o que nós espíritas sempre buscamos, é a nossa reforma íntima, é a nossa renovação no dia a dia. Nós estamos nascendo, renascendo, nascendo novamente e muitas vezes estamos estacionados. Necessitamos sim de aproveitarmos ao máximo a nossa oportunidade de encarnação para essa renovação. E aí eu me lembrei até de um texto de Emmanuel, que ele fala, tem em
livro Vinha de Luz, Cooperemos Fielmente, um parágrafo que eles dizem assim: filhos perdulários, ante o orçamento divino, temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Ou seja, nós estamos como filhos perdulários, desperdiçando oportunidades tão preciosas de renovação, de crescimento, de reforma íntima. Então é hora de que possamos despertarmos, né? Não basta a gente acordar, trabalhar, pagar conta, dormir de novo. Tudo isso é necessário, né? O repouso, o trabalho, estarmos quites com nossas obrigações materiais, pagar a conta. Não estou aqui falando para ninguém deixar de fazê-lo, mas de fazermos mais, de nos aprimorarmos espiritualmente e moralmente. Para isso nós temos todo o manancial do Evangelho de Jesus, que nos conduz a essa vivência da forma como devemos. A outra passagem do Evangelho também que eu quero mencionar, mas ela é muito profunda, então aqui nós faremos só uma referência, que é a passagem da transfiguração de Jesus, né? Em que Jesus ele conversa com Moisés, conversa com Elias. E veja, se Jesus conversava com Moisés, Jesus conversava com o espírito de Moisés, porque já tinha desencarnado há mais de 1400 anos antes de Cristo. E Jesus diz aos seus discípulos essa recomendação quando desciam da montanha depois da transfiguração: não faleis a ninguém o que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram-lhe então seus discípulos: por que dizem os escribas ser preciso que primeiro venha Elias? Respondeu-lhe Jesus: é certo que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e fizeram como entenderam. O fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo darão a morte ao Filho do Homem. Compreenderam então seus discípulos que era de João Batista que eles lhes falavam. Pois que João Batista fora Elias, houve a reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. São essas duas passagens que são muito claras no Novo Testamento, a primeira no Evangelho de João, esse no Evangelho de Mateus, que demonstram a reencarnação como uma realidade, né? Elias viera, João Batista viera em reencarnação a Elias, e os espíritos e os apóstolos de Jesus compreenderam depois desse fenômeno da transfiguração. Bem, se tudo que dissemos aqui até esse momento, ela apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, justiça de Deus, livre-arbítrio do homem, moral do Cristo, esse ensinamento é cristão. Não há por que desvincularmos esse ensinamento da reencarnação, da moral cristã. Ao contrário, os espíritos já desde a pergunta 625 apontam Jesus como o tipo mais perfeito, como guia e modelo da humanidade. E não há nenhuma contradição aqui com os ensinos de Jesus, com o Evangelho, as Escrituras, o que está na Bíblia, com o preceito da reencarnação. É preciso que leiamos a Bíblia sob esse enfoque, com a mente aberta e não com uma mente fundamentalista ou fechada, porque dessa forma não conseguimos ter essa clareza que os Espíritos colocaram, o Espírito da Verdade nos colocou, e Allan Kardec foi o feliz codificador de todos esses ensinamentos. A reencarnação, então, é uma prova da bondade de Deus que renova as possibilidades do seu Filho, como eu já disse. Então, podemos dizer que a reencarnação é uma jornada
Durante essa jornada temos os nossos afetos, nos encontramos com os desafetos do passado e temos essa oportunidade sempre de renovar. Tem uma outra passagem no Antigo Testamento que é na terceira e na quarta gerações, vocês haverá a expiação dos erros de seus antepassados e dando provas de que nós somos herdeiros do nosso passado espiritual. Não é ninguém que fará os resgates, a reparação por nós. Somos nós mesmos em várias oportunidades. E como até o Wilton já colocou, a reencarnação ela não veio como algo da doutrina espírita, ela veio reforçar um ensino que já nasceu em tempos imemoriais e que é a chave para a solução de determinadas questões. Ela é a chave para as desigualdades aparentes do nosso mundo corpóreo, do mundo de hoje. Ela vem nesse raciocínio que faz Allan Kardec e os espíritos, de que é a única capaz de estar de acordo com as leis de justiça, bondade e misericórdia de Deus. Uma existência é muito pouco, como eu disse, para que nós consigamos alcançar tudo, a nossa plenitude espiritual, o nosso melhor. Então, também Haroldo Dutra Dias nos diz: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Será que é por acaso que nós todos estamos aqui hoje? Por acaso que estamos encarnados aqui? Temos os nossos relacionamentos com os afetos e os desafetos? Algumas pessoas com quem temos relações de amor, com outras umas relações mais truncadas. Não é por acaso. O universo não é regido pelo acaso. O universo tem as suas leis naturais, e tanto as leis da natureza quanto as leis morais, elas são leis divinas. É uma lei só. É Deus que está acima de tudo. Então, essa é a proposta do Cristo para todos nós. Não adiemos mais. Possamos aproveitar todas essas oportunidades que tivemos até agora. Então, o que é preciso para que sejamos felizes? Recomeçar o que fizemos mal e procurar fazer melhor. E nós temos um guia, um mestre, um modelo, que é Jesus. Isso desde a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. E eu quero relembrar aqui apenas mais duas perguntas do Livro dos Espíritos também. A 642, que nos mostra que não basta não fazer o mal, é preciso fazermos todo o bem que pudermos. E a pergunta 932, por que os maus sobrepujam os bons? Por que parece que está tudo tão difícil? Então é porque os maus são audaciosos e os bons são tímidos. Quando os bons o quiserem, dominarão. Então hoje, nós todos que queremos seguir um bom caminho, queremos nos aprimorar moralmente, fazer essa renovação que Cristo nos convida, essa reforma íntima que tanto queremos, lembremos de fazer todo o bem que pudermos e que sejamos audaciosos, que tenhamos coragem, bom ânimo, porque Jesus está conosco. Essa seria então um pouco da mensagem de hoje. A lei se tudo na natureza tem um ciclo, também a vida tem um ciclo. É nascer, morrer, renascer de novo e progredir sempre. Então, que todos nós possamos nos lembrar desta lei e nos impelir ao nosso aprimoramento moral. Está no nosso alcance, seguindo o livre-arbítrio, aproveitando as oportunidades da existência, que possamos seguir os passos do Mestre e viver o Evangelho de Jesus. Que a paz esteja com todos nós.